O estudante coreano Cho Seung-hui era motivo de zombaria dos colegas porque não falava bem o inglês. Aos 23 anos, ele se vingou, invadiu a Universidade de Virginia Tech, matou 30 pessoas e depois se suicidou. Eric Harris e Dylan Klebold, de 18 e 17 anos, respectivamente, também eram motivo de chacota dos colegas, até um dia em que mataram 12 colegas e se suicidaram, do famoso caso da escola de Columbine. O brasileiro Edmar Aparecido Freitas, de 18 anos, também era motivo de zombaria dos colegas, sem motivo aparente. Há 6 anos ele entrou no colégio de São Paulo, onde estudava, armado com um revólver, atingiu 9 pessoas e depois se matou. Esses transtornos têm um nome em inglês, bullying, que significa intimidação. Um ato de violência física ou psicológica, intencional ou repetitiva, praticada por uma ou mais pessoas contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas. O deputado Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, está preocupado com o problema. Por isso apresentou um projeto criando um programa de combate ao bullying, destinado a identificar as crianças vítimas desse abuso nas escolas e na sociedade e estabelecer mecanismos de prevenção. O deputado está com a gente nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, o que foi que o motivou a apresentar esse projeto? Algum caso que o senhor tenha tomado conhecimento? Foi uma iniciativa de um vereador de Porto Alegre, o vereador Mauro Zacher, do PDT, que ao apresentar um projeto de lei com esse mesmo objetivo, acabou mobilizando toda a sociedade. E eu, ao participar de um seminário sobre o tema bullying, eu percebi a mobilização, especialmente da comunidade escolar em torno desse tema. E percebi também que ele era um tema de alcance nacional e internacional. Tu mesmo agora, na introdução da nossa entrevista, relataste aqui 3 casos que ficaram famosos. E quantos outros existem no nosso cotidiano? E quantas outras pessoas são vitimadas anonimamente e que sofrem com esse problema sem ter o devido apoio? E o que busca o nosso projeto é exatamente isso, é estabelecer um programa nacional de combate ao bullying, a fim de identificar as pessoas que possam estar sofrendo essa violência e também de prevenir casos que possam ocorrer. Porque tanto as pessoas vítimas do bullying sofrem, como os próprios agressores. Porque esses agressores, pesquisas e estudos demonstram que vão se transformar, via de regra, em delinquentes no futuro. Vão povoar os nossos presídios, porque tem a violência do bullying. Esse o agente que faz a do gozação, bullying. Esse que faz a zombaria. E o valentão, aquele da escola que persegue, que coloca o apelido pejorativo. Esse vai se transformar no futuro, se ele também não for tratado. Ele já está a raiz. Já na raiz da delinquência, a raiz, né, do futuro criminoso. Se nós conseguirmos um programa eficiente de identificação e de combate a isso, nós vamos evitar que muita gente seja vítima. Inclusive, já há demonstrações de que a taxa de suicídios, notadamente na adolescência, tem muita vinculação com esse problema do bullying. Deputado, o senhor estava comentando antes da entrevista comigo que houve uma audiência pública, me parece que na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, sim, com uma que teve uma participação. participação muito grande. Quer dizer, esse tema atrai as pessoas. Atrai as pessoas, motiva, porque exatamente as pessoas têm experiências pessoais com o problema. Seja porque foram vítimas, seja porque testemunharam o sofrimento de alguém, muitas vezes da sua própria família, sendo vítima do problema. Então, o que visa o meu projeto? Visa estabelecer esse programa nacional, primeiro, para que as pessoas se conscientizem da sua existência e da sua gravidade. E segundo, para que a comunidade escolar se organize a fim de identificar o problema e a fim também de preparar os seus profissionais, professores, funcionários e os próprios alunos para lidar com esse problema. Eu tenho certeza que, em assim agindo, nós vamos dar uma contribuição muito importante para que nós tenhamos uma cultura de paz na nossa sociedade, que é o que todos nós buscamos. Deputado, as autoridades da área da saúde estão sensíveis a esse problema? Porque pouca gente ouve falar disso. A própria palavra bullying é uma novidade. É uma novidade, inclusive é uma palavra inglesa, porque não há ainda uma tradução, não existe uma tradução que possa fazer as pessoas compreender o problema e o seu alcance na língua portuguesa.
Então, por isso que se usa Seria mais ou o menos bullying. intimidar, como eu disse aí no início. Ele tem um mas conceito. provocar também, o conceito do bullying é considerado, e inclusive o parágrafo 1 do artigo 1º do meu projeto conceitua o que é bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então esse é o conceito do bullying. E o bullying presente nessas comunidades podem causar no futuro tragédias como essa. Agora então não vamos esperar que as manchetes dos jornais e os noticiários nos sensibilizem para o problema. Vamos atuar preventivamente no seu combate. Deputado, é preciso também tomar cuidado para não misturar, por exemplo, o apelido carinhoso, aquele apelido de... O senhor se chama Carlos. Sim, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. E as pessoas podem lhe chamar de Cacá. Não, eu sou conhecido politicamente como Vieirinha. Vieirinha. Porque Vieira da Cunha é meu nome de guerra. Mas esse é um apelido carinhoso. Eu tomo esse apelido, o diminutivo para mim é carinhoso. E as pessoas me chamam assim exatamente com carinho. Né? Então, o problema é o contrário, é quando o apelido se refere a um problema físico. Quando ele é agressivo, quando ele agride, quando ele humilha, aí ele é bullying. Porque aí ele passa a não ser mais, né, uma brincadeira. Há um limite muito tênue entre a brincadeira e a agressividade. Há brincadeiras que, quando passam do limite, passam a ser agressivas, incomodam. E quando incomodam, ela é conceituada como bullying. Ela deve ser combatida. Pode gerar uma reação perigosa, como aconteceu nesses 3 casos que eu relatei no início do programa. E por quê? Porque as pessoas vão guardando aquilo. Aquilo vai guardando, vai sendo guardado. Geralmente, as vítimas do bullying são introvertidas. Então elas acumulam e aquilo se transforma num primeiro momento em raiva, no segundo momento em ódio e pode explodir. A panela de pressão. E quando explode, nós temos esses assassinatos em série, as pessoas ficam chocadas, mas como é que isso pode ter acontecido? Vai examinar, vai pesquisar e vai ver a vida pregressa daquele jovem e vai ver que ele foi submetido a crueldades, a atos de perseguição. Os serial killers estariam nessa categoria? Foi submetido, inclusive, muitas vezes é deixado de lado, é desconsiderado, né? não é aceito pela comunidade. Né? E isso vai acumulando um ódio, e um dia ele extravasa esse ódio e pode extravasar com esses atos de violência que nós testemunhamos. O serial killer, eu perguntei, ele estaria nessa categoria? Mas com certeza, os estudos criminológicos comprovam que na raiz, né, desses atos violentos está exatamente a perseguição que essas pessoas foram submetidas ao longo da sua infância e da sua adolescência. Olha, deputado, na maior parte das vezes isso ocorre em escolas, mas isso daí é um problema que envolve tanto a área da educação quanto a área da saúde. O senhor procurou os titulares das 2 pastas, dos 2 ministérios, para levar esse projeto a eles? O projeto visa instituir o programa no âmbito do Ministério da Educação. Mas é claro que o Ministério da Educação vai precisar contar com a colaboração de outras áreas, especialmente a área da saúde, e com psicólogos, né, com atendimento psicológico, prevê também o próprio atendimento jurídico, porque nós estamos muito mais preocupados com a nossa iniciativa em educar, conscientizar e prevenir do que propriamente reprimir. Porque na repressão nós temos instrumentos como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque se o bullying passa de um tal limite e se transforma numa agressão física, por exemplo, com lesões, bom, aí há um delito. É caso de delegacia da criança e do adolescente. Tem que levar o infrator a responder nos termos, se ele for menor de 18 anos, nos termos do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme a gravidade do fato, ele vai, inclusive, ser internado nos termos da nossa legislação. O que nós queremos aqui com a iniciativa é muito mais prevenir e conscientizar, porque a repressão ela está no Estatuto da Criança e do Adolescente e no próprio Código Penal, se for o caso. Só para fechar, que o tempo está bem curtinho, nas conversas com seus colegas, qual tem sido a reação deles? Olha, a receptividade é enorme. Porque as pessoas, e não por acaso esse tema está tendo uma grande aceitação e participação da sociedade, as pessoas percebem a importância desse tema e percebem também a necessidade
de as famílias participarem, as escolas participarem e a sociedade em geral se envolver. Porque no fundo, é um programa de combate à violência. E não há prioridade maior nessa sociedade que nós vivemos do que combater a violência. Nós estamos cansados de aumento vertiginoso dos índices de criminalidade. Nós temos que ter políticas que transformem a nossa sociedade, o convívio social, num ambiente mais harmonioso, né, com mais fraternidade, com mais solidariedade. E o que visa o projeto é exatamente isso. É estabelecer no ambiente da escola e na sociedade em geral a cultura da paz, da convivência fraterna, do respeito recíproco. Segundo dados do deputado, há no mundo todo 350 milhões de crianças vítimas desse tipo de violência. Deputado... São as pesquisas que dizem isso. E há iniciativas, não só nos parlamentos brasileiros, mas de todo o mundo, nesse mesmo sentido dessa nossa proposição. Deputado, muito obrigado pela sua participação e sucesso com o projeto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Até a próxima.